diferentemente da primeira empresa, que é uma empresa que vai ter uma sucessão familiar da primeira para a segunda geração do capital total da empresa, né? É uma empresa que não foi aberta para novos sócios, a Fabene, no caso. A Randon, como ela já na primeira geração abriu o capital social como sociedade anônima, para ter uma sucessão do patrimônio da família, então foi feita a empresa holding. Ela é uma empresa que tem ações das empresas do grupo, então é uma empresa controladora, porque ela tem a maioria das ações também, né, para poder controlar. E a holding ela se torna a forma de sucessão patrimonial da família e das empresas, né? Isso facilita tanto a questão de conflitos quanto a questão de tributação, enfim, de herança e patrimônio, e doação de patrimônio. E tendo a holding, não existe uma desestabilização na hora de passar a sucessão de um familiar para a segunda geração, por exemplo. Continua todas as operações operando e o patrimônio simplesmente passa da primeira geração para a segunda geração. Não traz um impacto ruim para a empresa e não gera alguns problemas que possam ter ligados com a legislação, por exemplo, um inventário ou coisa assim, que trave todas as negociações. Por exemplo, primeiro a gente estava vendendo e era um capital que gerava para o pai, por exemplo, né? E depois tu tá vendendo e tu tem 3, 4 irmãos, e aí o capital vai para quem? Então a holding, ela não só é uma forma de sucessão patrimonial, como ela é uma forma de perpetuar o negócio e não trazer conflitos familiares e de legislação em questões relacionadas com a corporação, com o grupo todo, né? Acho bem interessante a gente só dar esse comentário para mostrar que a holding também é uma ferramenta para perpetuar e para passar de geração para geração. Claro, e a Randon, na proporção que a empresa tomou e o nível de patrimônio que a família hoje atingiu, ao longo desses anos atingiu, dentro do estudo de sucessão familiar, a gente também tem a questão de formação de escritórios familiares, né? Tem o escritório da família que cuida de tudo isso, é como se fosse uma empresa em que a própria família é a empresa, né, para fazer a gestão do seu patrimônio, né, e a criação do conselho de administração, que aí sim vai ter membros dessa família, ou um membro, né, pode ser um membro só, no caso, mas geralmente é mais do que um, né, por uma questão de votos também, que fazem essa administração da empresa de uma forma mais estratégica, né? Então tem essa eleição do conselho com várias partes envolvidas e também a figura do conselheiro independente, muitas vezes, né? Principalmente quando ela se torna uma sociedade anônima de capital aberto, né? Tem essa figura do conselheiro independente que é, hoje, com certeza, a empresa Randon faz usufruto disso, mas, enfim, é um caminho que depois que a empresa abre o capital, faz uma holding, né, cria esse escritório familiar, cria um caminho aberto, escancarado para a perpetuidade da empresa, né? Com O certeza. que também, complementando só, o que às vezes é um pouco mais difícil quando a gente está falando de empresas menores em que a sucessão vai se dar de pai para filho, né? Muitas vezes o filho, ele não quer, ao contrário do Paulo, que é apaixonado por costura, que é um ótimo administrador, né? Foi buscar em cursos, bastante qualificação. Tem várias empresas que, na troca de geração, elas acabam se perdendo, né? Até nas questões dos artigos que a gente tem lido para fazer essa série de vídeos aqui, a gente tem um comentário de que quando passa de uma geração para outra, um dos entraves é a questão do desinteresse e também a questão de que, geralmente, quando é um fundador só, né, quando ele passa para
para a segunda geração, às vezes se desmembra isso em dois núcleos familiares, né? Que é o caso da Fabene, né? Tem um núcleo familiar que o Paulo vai, vai fazer parte, né? Ele com a família dele, daqui para frente, e a irmã dele da mesma forma, vai ter um outro núcleo familiar para tocar. E conforme as gerações vão passando, se todo mundo fica abaixo do guarda-chuva dessa empresa só, as rendas desses sócios eles vão diminuindo, né? Dessa família como um todo vai diminuindo de uma forma individual. Comenta um pouquinho para a gente como que funciona, desenha um pouco essa cascatinha para nós, essa árvore, e o porquê que os, os filhos ou os herdeiros, né, de segunda, terceira geração precisam investir em outras frentes de negócio dentro da própria empresa, fazer, né, explorar novos mercados ou até mesmo abrir outros negócios, investir em outros segmentos. Sim. Olha, pessoal, a gente tem que entender, por exemplo, que a sociedade numa geração ela não é replicada na próxima geração. Cada geração tem uma sociedade da empresa. Então, assim, ali no caso da Fabene, por exemplo, o núcleo é uma família, é um casal com 2 filhos. Quando passa para a segunda geração, esses 2 filhos vão formar outras 2 novas famílias. Então, a irmã com seus filhos e eu, Paulo, com os seus filhos. Então, existe um aumento da família e um aumento de demanda qualitativa e quantitativa desses herdeiros. Vai aumentar gastos, etc. E a empresa normalmente ela não cresce na proporção do aumento da família, do aumento dos herdeiros. Então, conforme vai aumentando as gerações, existe uma dificuldade da empresa manter. Isso a gente pode pensar, então, que se tu tem uma renda de 100% e tu divide ela já por 2, está tendo uma diminuição da renda de cada núcleo familiar. E conforme for dividindo, então se perde essa qualidade proporcionada que teve na primeira geração. No caso da Fabene, é como que ela teria que dobrar o lucro, digamos assim, para essa segunda geração, né? Como são 2 filhos, enfim, no mínimo dobrar, digamos, né? Porque ainda tem a primeira geração ativa, né? Ainda tão ativa e parece que não querem largar tão cedo, e sim querem fazer um processo de sucessão um pouco mais leve, né? Se retirando aos poucos. Exatamente. Então, pessoal, eu acho que temos alguns pontos só para relembrar da entrevista com o João Luiz de Moraes, que é a busca por sócios. Quando tu tem uma empresa e tu acha que precisa de sócios, ela deve ser sempre com um motivo estruturado, um motivo planejado. Por exemplo, tu precisa de um sócio para tu ter mais contatos no exterior, tu precisa de um sócio que conheça mais uma tecnologia que tu não conhece, ou tu precisa de um sócio para aumentar a tua estrutura de capital. Tu tem que sempre buscar qual a real motivação. Porque, por exemplo, se tu só precisa de mais investimento para tu fazer uma melhoria de infraestrutura, tu não precisa ter um novo sócio. Tu pode buscar crédito, tanto com empresas, por exemplo, de infraestrutura, com as empresas do maquinário, tu financiar as máquinas, tu financiar com incentivos do governo, e tu continua com o teu controle, 100% da tua empresa, e tu busca o crescimento. Agora, quando tu tem um motivo de abranger um novo mercado, talvez tu conseguir um financiamento, um crédito, não vai te trazer o retorno que tu está planejando. Então, aí tu precisa de um novo sócio. E quando tu depende também não só de abranger um novo mercado, mas sim de ter uma nova tecnologia, mais desenvolvimento, mais conhecimento, aí tu pode então fazer uma sociedade nova com empresas, não pessoas físicas. Então, são pontos que vieram na entrevista com o João Luiz de Moraes
que é muito bom vocês pensarem quando for buscar um crescimento para a empresa de vocês. Planejem e façam a decisão correta baseada no retorno que vocês esperam. Não pensem que ter um sócio é sempre a melhor opção. Às vezes, ter um financiamento é uma opção melhor do que ter um sócio, porque tu perde teu controle da empresa e talvez, se for um sócio apenas de investimento, o valor agregado não é grande o suficiente para tu abrir mão da tua empresa, entende? Eu acho que isso a gente tem que deixar bem claro, que foram coisas que surgiram nessa entrevista. Isso aí, até porque quando a gente traz um novo sócio, a gente espera não só investimento dele, né? A gente espera que ele agregue alguma coisa de conhecimento, né? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aqui o que vocês esperam para os próximos vídeos, em termos de o que nós podemos melhorar nas entrevistas, nos comentários, e também os temas relacionados que vocês gostariam que a gente viesse a tratar daqui para frente. Rafael, mais algum ponto para levantar, fazer um encerramento? A conversa, o bate-papo, para a gente comentar um pouco das entrevistas. E, pessoal, se vocês ainda não viram a entrevista, vou deixar o link aqui na descrição e também na edição do vídeo vai ter a janelinha para assistir a entrevista, então, com o João Luiz de Moraes. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.